Nossa equipe está preparada para fazer o projeto de sua igreja sem custo algum e indicar as melhores soluções para o seu espaço e necessidade. Visite nossa loja na Rua Souza Naves, número 9, ou compre pelo site www.sonkey.com.br. Ligue para Sonkey e peça seu orçamento 3377-6800. Sonkey, sua loja especializada. Ouça todo sábado às 9 da manhã aqui na Difusora de Londrina, programa Comunicação. Louvado seja Deus, Senhor. Encurtando distância entre você e Deus. Comunicação, um programa Pastor Góes. Oferecimento Rádio Comunicação Web. Acesse 24 horas comunicacãoweb.com.br. Emissoras a serviço do Reino de Deus. Comunicação, um programa padrão Góes de comunicação. É Jesus, é Jesus. Difusora, potência máxima na evangelização. Horas em ponto. A exortação sobre o dízimo é válida para o cristão? O crente na nova aliança é obrigado a ser dizimista? Um dia um amigo meu, empresário, ele comentou: Enéas, ouvi falar que os crentes dão 10% do seu salário para a igreja. É verdade? Falei, a maioria dos crentes é dizimista. Ele falou assim, mas não é muito pesado que uma pessoa doe 10% do que ela ganha para o ministério da igreja? E eu respondi, olha, meu amigo, você é empresário. Pense no seu empregado, pense no funcionário lá da sua empresa, quanto que ele ganha, você que sabe qual que é a média de salário, e diga para mim quanto que você acha que um funcionário seu, que não é crente, gasta com cigarro, bebida, jogos, prostituição. E parece que aquilo pegou ele de surpresa. E ele disse, Enéas, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, muito bem, pense. Muito boa tarde, queridos amigos. Já está no ar o programa Cristo em Nós, Esperança da Glória. O programa é um gentil oferecimento da Filadélfia de Londrina. E a igreja está ali na Avenida Lucílio de Held, 1110, no Santiago. Na apresentação do programa, este que vos fala, pastor Enéas Ramos, e nos trabalhos técnicos, o queridíssimo Eliel Rodrigues. Vamos juntos, Eliel, até às 15 horas e 56 minutos. Olha, o tema de hoje é dízimo. O dízimo é uma ordenança válida para o crente neotestamentário. Essa exortação sobre ser dizimista, ela é palavra de Deus para nós também. Então hoje esse é o nosso assunto. Nós vamos falar sobre dízimo, vamos falar sobre um pouco da palavra de Deus e algumas questões que há. E a nossa intenção não é esgotar o assunto, mesmo pela exiguidade do nosso tempo e também pela limitação desse seu amigo. A ideia é conversar sobre o dízimo. Antes, porém, eu quero cumprimentar muita gente bonita que está conosco aqui. Muito boa tarde, pastor Eliel Gonçalves, lá da Assembleia de Deus de Goiânia.
cidade linda, tive o prazer de estar aí e conhecer um pouco da sua cidade. Então, pastor Eliel Gonçalves, toda a Assembleia de Deus de Goiânia, tem umas igrejas muito bonitas aí, eu fiquei surpreso, Eu vi uma igreja aí que tem acho que 7 andares, 2 elevadores panorâmicos na frente da igreja, e a cascata batismal não é nem um tanque batismal, é uma cascata batismal. Você parece que está num parque temático, né, pastor Eliel Gonçalves? O senhor já deve ter ido nessa Assembleia de Deus que eu estou referindo, lindíssima. Muito boa tarde. Olha, eu quero cumprimentar também a dona Iraci, minha irmã, mãe do Eliel, que normalmente está conosco. Que Deus a abençoe. Olha, hoje já está aqui com a gente o irmão Adnelson, Rodrigo Grossel, o Jonas Cândido, a irmã Valéria, presbítera, muito boa tarde. Eu também mando saudações para minha namorada, Auriana. O meu irmão Harry Gund, boa tarde. Guten Tag. Eu quero cumprimentar também a pastora Ruth Kaltnick Ramos Correia, pastora querida da Bet Shalom lá de Camboriú. Muito boa tarde, Gisele Bonquevich. O Senhor te abençoe, viu, minha irmã? Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar também pastor Júlio César Benes, ele que é pastor da igreja do Nazareno em Cambé, uma igreja linda, já nos honrou algumas vezes estando lá com ele ministrando a palavra de Deus. Boa tarde, Áurea Lúcia, tudo bem? Muito boa tarde. Olha, eu quero cumprimentar o meu irmão João Maria Vaz Machado. Ele está desejando um excelente 21. Aqui também está o presbítero Pedro Júnior Antunes Vieira. Ele está dizendo: ser dizimista é bênção. Eu quero cumprimentar minha amiga querida Franciele Spor. Ela e o pastor Adelar Garcia, lá da Flórida, gente queridíssima. Gente, que saudade. A última vez que estive aí, o pastor Adelar falou: Enéas, se precisar, nós temos 2 carros, pode usar um todo o tempo que o senhor estiver aqui nos Estados Unidos. Mas eu estava decidido a conhecer Formai de bicicleta. Então eu emprestei uma bicicleta do pastor Álvaro e durante 20 dias eu pedalei lá na Flórida. No melhor sentido, tá? Olha, eu quero cumprimentar também Júnior e Anne Trindade. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, Éder Maurício, que está conosco. Irmão Vera Trindade, que bênção, viu? Olha, esses dias eu vi o irmão Trindade, está forte, glórias a Deus. Bem, eu quero fazer um convite, você que está conosco aqui no início, se puder, compartilhe já. É só ir ali em compartilhar, depois você tem que escolher comentar, você parece que precisa, mas você só coloca em cima e depois já dá um ok e ele compartilha. Assim mais pessoas participam aqui conosco dessa live, dessa tarde tão bonita. Boa tarde, Souza Adriano, e muito boa tarde, Genilton Souza. Bem, o nosso tema então, esse tema que gera um calor de 2 lados e bastante polêmica também, a ideia é a seguinte: o crente na nova aliança é obrigado a ser dizimista? Pense nisso por um momento. O crente é obrigado. A exortação sobre o dízimo, essa palavra de Deus, ela é válida para o cristão? Então essa é uma pergunta recorrente, frequentemente, especialmente nas redes sociais, porque nas redes sociais o fraco acha que é forte, Então, nas redes sociais, muitas pessoas ficam valentes, e até eu, às vezes, acho que sou valente, porque nós estamos escondidos atrás de uma tela, e não vemos o rosto das outras pessoas, e nas redes sociais nós temos muito poder, não é verdade? Se uma pessoa nos agride de algum modo, nós podemos excluir o comentário dela, podemos bloquear a pessoa.
Então, a pessoa se sente muito poderosa. E aí, é comum que as redes sociais se encham de pessoas comentando sobre este assunto. Muito boa tarde, minha irmã Vilma Galho, seja bem-vinda. Pastor Paulino da Silva e também Juliano Pires. Bem, então para nós agora iniciar o nosso programa e já tendo cumprimentado os irmãos e também aquele que nos ouve através das ondas amigas da Rádio Difusora de Londrina, a Coluna do Evangelho, eu quero repetir a pergunta e aí nós vamos tentar entrar nesse assunto. O crente na nova aliança é obrigado a ser dizimista? Talvez você já fez esta pergunta ou já ouviu. A exortação sobre o dízimo é válida para o cristão? Olha uma coisa, quando essa pergunta é feita, há uma outra que subjaz a esse questionamento e que precisa ser respondida. E essa outra pergunta, ela precisa ser feita. E eu quero fazer essa pergunta para você, com todo respeito. Eu não sei aqui quem é dizimista, quem não é, e não tem essa intenção. Então eu quero te fazer uma pergunta. Por que você quer saber isso? Por que você quer saber? Qual a tua curiosidade em saber se o crente da nova aliança é obrigado a ser dizimista? Por que você quer saber isso? Olha aqui, ó. Se você quer saber se o crente da nova aliança, ou cristão, obrigatoriamente neotestamentário, até por definição, se o cristão é obrigado, por que você quer saber? Se você me disser que, se você entender que você é obrigado a ser dizimista, e então você vai ser, eu diria que você ainda é um cristão infantil. Você não é um crente maduro. Notou? Se para ser dizimista você tem que ser obrigado a ser dizimista, então você não é um cristão maduro. E se você disser assim, se não for obrigado a ser dizimista, então eu não vou ser. Outra vez você é um cristão imaturo, um neófito, um cristão que não amadureceu na sua fé. Porque você acabaria se comportando como aquela criança que a mãe diz assim, Maria, vá tomar banho. E a menina pergunta, é para lavar o cabelo? Aqui quem é mãe de menina sabe. Você fala para a criança que é menina, vá tomar banho. A criança, volta e meia, pergunta, é para lavar o cabelo? É para lavar a cabeça? Ou seja, para aquela criança, lavar o cabelo ou não lavar está limitado ao campo da obrigatoriedade. Se for obrigado a lavar, ela lava. Olha que coisa legal. Se não for obrigado, ela não lava. Então, o crente que pensa assim, se for obrigado a dar o dízimo, eu dou o dízimo, e se não for obrigado, eu não dou, na verdade, eu estou diante de um cristão que é uma criança na fé. É uma pessoa que ainda não foi amadurecida. É interessante que o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto, não sobre dízimo, não é a questão, nesse texto que eu vou referir, Paulo não está lidando sobre dízimo, de jeito nenhum. Paulo está lidando com outras questões. Mas ele diz assim, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo,
porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre outra questão, mas ele está dizendo que é um esforço de alguma liderança, de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Ele diz no versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer. Então, o crente que é dominado, ele é um crente que é criança ainda, ele não compreendeu as coisas. O pastor Júlio está dizendo que ser dizimista é um ato de gratidão. É um ato de gratidão. Então, ele se tornou uma pessoa adulta, é isso que ele está dizendo. Bom, olhe só um argumento de quem é contrário, Nós vamos ver aqui alguns lados, mas há quem diga assim, o dízimo é o mandamento da lei. Olha que interessante esse pensamento. Irmãos, essa live hoje é muito legal, vale a pena pensar, você pode comentar, não significa que eu vá responder todo mundo aqui porque eu estou sozinho, e talvez até porque eu teria alguma limitação, alguma dificuldade. Mas quem diz assim, o dízimo é um mandamento da lei, ele usa essa expressão, mandamento da lei, como se a lei pudesse ser alguma coisa ruim. Entretanto, olha o que o apóstolo Paulo diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? Notou? Então a pessoa fala assim, não, nós não devemos ser dizimistas porque o dízimo é algo da lei. Como se a lei fosse algo ruim. E Paulo pergunta, é a lei pecado? De modo nenhum. E depois no versículo 12, ele conclui dizendo, a lei é santa, olha aí, a lei é santa. O mandamento santo, justo e bom. Então, quando você pensar ou alguém pensar contigo dessa maneira, lembre, a lei não é pecado. A lei, ela é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aqui tem uma irmã dizendo que ela tem prazer em ser dizimista. Agora, vamos pensar um pouquinho na lei, só um pouquinho. E note que eu não estou dizendo que é obrigado e nem estou dizendo que não é obrigado. Eu só estou pensando aqui com os irmãos, essas objeções, essas questões que são colocadas, O dízimo, dizem, é um mandamento da lei. Eu pergunto para os irmãos, qual dos 10 mandamentos da lei não vale para hoje? Se você abrir lá, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 20, leia a lei e tente resolver essa questão. Qual dos 10 mandamentos não é válido para hoje? Então esse é o ponto 1. Primeiro pense nisso. Paulo disse que a lei é boa, O pastor Paulino, eu falei no Paulo. Ô pastor Paulino, boa tarde. O senhor está na revelação aí. Eu falei de Paulo, entrou o pastor Paulino, dizendo que ser dizimista é um propósito do teu coração para bênçãos diante do cumprimento da palavra. Amém. Depois tem mais comentários, quem quiser pode entrar. Então, dizer que o dízimo é um mandamento da lei dá a impressão que a lei é algo ruim. E Paulo diz que não, diz que a lei é santa. E o mandamento é santo, é justo e bom. Outra coisa, irmãos, o dízimo não é um mandamento da lei. Assim, eu estou dizendo o dízimo não é um mandamento da lei, porque quem fala isso parece que contém na sua fala a ideia de que o dízimo foi criado ou foi inventado no tempo da lei. Mas aqui na nossa live, nesse grupo aqui, nesse nosso bate-papo, quem conhece a palavra de Deus sabe que Abraão deu o dízimo lá em Gênesis capítulo 14.
Essa ideia de Gênesis 14, ela contém muitas possibilidades. Olha só, a Bíblia tem 1189 capítulos. E já no capítulo de número 14, já entra o dízimo. Deve ter algum propósito, né? A Bíblia tem 66 livros. No primeiro livro, já aparece alguém dizimando. A Bíblia tem 1189 capítulos. No capítulo 14, nós já encontramos Abraão dizimando. E depois, no capítulo 28, nós encontramos Jacó prometendo que, se Deus o abençoar, ele vai ser dizimista. Quando Abraão dá o dízimo, não existia a lei. Pensa nisso. Quando Abraão deu o dízimo, a Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo, não existia a lei. Na verdade, nem existia o povo para quem a lei seria dada. Por quê? Porque Abraão, ele é pai aos 100 anos. E ele vai ter um filho chamado Isaque. Isaque vai ser pai aos 60 anos. E ele vai ter 2 filhos que você conhece, Esaú e Jacó. E Jacó, quando tem 40 anos, ele viaja para a casa da sua família, para a casa de seus tios. E é nessa viagem que Jacó faz essa promessa, né? E é uma história linda, irmãos. É uma história linda, uma história maravilhosa. E, de novo, no caso de Jacó, o dízimo aparece como ação de graça. Ninguém mandou. Não foi obrigado. Nem Abraão foi obrigado a dar o dízimo, porque Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, que era rei de Salém. Ele era rei e era sacerdote. E Jacó, ele faz uma promessa porque Deus se manifestou de um modo lindo na vida de Jacó. E aí ele faz essa promessa, ele fala: se o Senhor me abençoar nessa viagem que faço, prosperar a minha viagem e tal, de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Aí depois, quando Jacó tem 130 anos, ou seja, 90 anos depois, ele desce para o Egito. E 430 anos depois, mais um ano e pouquinho, porque a lei foi dada entre o primeiro e o segundo ano no deserto. Então, olhe só, Abraão deu o dízimo mais ou menos 600 anos antes que a lei existisse, e Jacó deu o dízimo uns 500 anos antes. O meu irmão João Maria está dizendo que o dízimo é um mandamento. Ele diz que ele é evangélico há 42 anos e é um defensor do dízimo. Bom, então, aqui nós já temos algumas coisas. Primeiro, por que você quer saber? Então, o dízimo exige maturidade, pertence a um cristão maduro. Segundo lugar, dizer que o dízimo é algo da lei mostra uma ignorância, né? Quando eu uso essa palavra ignorância, não acho que eu estou querendo ser ofensivo, nada disso aí. No sentido de desconhecimento. Um desconhecimento da narrativa bíblica, porque tanto Abraão quanto Jacó deram o dízimo e a lei não existia nem o povo, né? E não houve nenhuma obrigação. Tanto um quanto o outro, eles dizimaram voluntária e graciosamente. Agora, tem uma outra questão que eu coloquei esses dias na chamada, que é a seguinte. Olha só, o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse num de seus vídeos que algumas igrejas na Europa, essas igrejas são tão ricas, que elas pararam de receber dízimo. Porque, diz ele no seu vídeo, é a palavra dele, se essas igrejas recebessem dízimos, entraria tanto dinheiro que sairia pelo ladrão e eles não saberiam o que fazer com tanto dinheiro. Então essas igrejas decidiram estabelecer um percentual de 5% ou 3%, enfim, algum
percentual menor. Aqui eu quero fazer um comentário, irmãos, e gostaria de conseguir me expressar. Primeiro lugar, boa tarde, Giovanni, tudo bem, meu querido? Jairo Flores, a paz. Primeiro lugar, a paz, Giovanni. Primeiro lugar, o dízimo não é obrigatório, mas falar dessa maneira é uma desonestidade. Por quê? Porque na igreja nada é obrigatório. Você não é obrigado a orar. Você não é obrigado a ler a Bíblia. Você não é obrigado a ouvir o sermão. Você não é obrigado a dar oferta. Você não é obrigado a ir ao culto. Você não é nem obrigado a ser crente. Então, pense nisso. Quando alguém argumentar com você, ou um sentimento brotar dentro de você, mas o dízimo não é obrigatório. Nada é obrigatório. Diga para mim o que é obrigatório nessa nossa vida de serviço, de servir a Deus, de fazer culto a Deus. O que é obrigatório? Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a dar oferta missionária, você não é obrigado a ajudar para a construção, você não é obrigado a dizer aleluia, você não é nem obrigado a ir ao culto. Então dizer que o dízimo não é obrigatório é uma fala desonesta, porque é como se todas as demais coisas na vida cristã fossem obrigatórias e ser dizimista não. Veja que é desonesto, é um argumento desonesto. Então, quando você ouvir ou você pensar, não, mas o dízimo não é obrigatório, não esquece, nada é obrigatório. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, quem são essas igrejas tão ricas? Que se receber o dízimo, vai sair dinheiro pelo ladrão. Na Europa, quem são essas igrejas tão ricas? Diga para mim, pense. Olha, o finalzinho do ano passado, eu ia pregar numa igreja lá na Europa. E não fui por causa dessas restrições que houveram. Irmão, a igreja pobrezinha, irmão, fala a verdade. Meu irmão esteve pregando em várias igrejas na Europa. Na Europa acontece um fenômeno parecido com os Estados Unidos. Presta bem atenção, porque às vezes você ouve uma pessoa que tem um nome forte nas redes sociais e você acha que o que ele fala é a palavra de Deus. Preste bem atenção. Quem se dá esse tipo de comportamento se compara aos cristãos de Corinto. Os crentes de Corinto estavam assim. Você pode olhar depois na sua Bíblia em 1 Coríntios 3. Paulo disse, a igreja está dividida, porque uns dizem, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outro diz, eu sou de Cristo. E quem conhece a Escritura sabe que os piores são esses que diziam que eram de Cristo, porque eles não falavam de Cristo como Senhor, nem Cristo como Deus. Na verdade, eles estavam, em primeiro lugar, se eximindo da sujeição à autoridade dentro da igreja, mas eles também falavam de Cristo como mais um mestre. Então eles tinham trazido da sua cultura grega o costume de se tornarem discípulos de um grande mestre e defender a sua filosofia. E agora eles vieram para a igreja, se tornaram cristãos, mas o costume continuou o mesmo. Então eles viam em Pedro um grande mestre, Paulo, Apolo, Cristo, mas não como palavra de Deus. Tá bem? Então, às vezes você olha uma pessoa dessas que tem um nome forte e acha que o que ele fala é palavra de Deus. Ou é verdade somente por causa do nome dele. Isso é uma grande bobagem. Na Europa acontece um fenômeno parecido com o que a gente vê nos Estados Unidos. Eu já preguei várias vezes nos Estados Unidos, em vários estados, várias igrejas, e aqui quem está comigo na live que já esteve lá, sabe o que eu estou falando. Você vai pregar na igreja do seu amigo que é um pastor brasileiro, o templo não é dele.
o templo é de uma igreja americana, normalmente uma igreja tradicional, histórica. Muitas dessas igrejas estão vazias, para vergonha nossa. Muitas dessas igrejas estão vazias. Então eles alugam para uma igreja de um pastor brasileiro usar o prédio, por exemplo, na quinta-feira e no domingo à noite, porque o americano gosta de culto no domingo de manhã. A mesma coisa acontece na Europa. Irmãos, na Europa, para os irmãos terem noção, tem templos que não é uma outra igreja que aluga. Tem igreja que aluga uma noite é uma denominação, na outra noite é outra. Tudo grupinho, irmãos, 20 pessoas, 30 pessoas. Você pega uma igreja com 50 pessoas, já é uma igreja grande. E aí fala da Europa como se as igrejas na Europa fossem poderosas. Mentira, fracas. Fracas. E considere comigo a seguinte questão. Se é verdade que as igrejas da Europa, eu não sei se eu estou falando aqui do tanto que eu enxergo, né? Todo mundo sabe que um ponto de vista é somente a vista de um ponto. Mas não me tome por tonto. Olha só. Se uma igreja na Europa tem tanto dinheiro que, se os crentes forem dizimistas, vai sair dinheiro pelo ladrão, né? O pessoal talvez não tenha muita... Alguns não sabem o que é o ladrão. O ladrão é um cano que tem lá na caixa d'água. Se a boia falhar, para não derramar água em cima do telhado, tem um cano que leva essa água excedente para sair pelo telhado. Então esse cano é chamado ladrão, tá bem? É disso que o reverendo Augusto Nicodemos refere. Olha só, pensa comigo, né? Pensa comigo o seguinte. Aqui o pastor Júlio César está dizendo, muitas igrejas estão se tornando hotéis e restaurantes. É verdade. Irmãos, Europa, você pode pesquisar hoje. Muitas igrejas estão se tornando hotel, restaurante, biblioteca e agora caia da cadeira. Caia da cadeira. Muitas igrejas cristãs agora estão se tornando mesquitas islâmicas. Aquele povo que degola cristão. Você não precisa acreditar em mim. É só ir na internet e pesquisar. Muitos templos cristãos agora estão se tornando mesquitas islâmicas. Por quê? Por causa de gente igual ao reverendo Augusto Nicodemos, que fala contra o dízimo, de um modo polido, bonito, mas fala contra. Aí aquele pastor não tem mais financiamento para o ministério. Aí aluga para outras igrejas, até que em algum momento vende para um restaurante, o templo. Presta bem atenção. Muitas vezes o que alguém acha que é teologia, que é ortodoxia, na verdade é uma obra maligna dentro da igreja para estrangular o financiamento da igreja. Irmãos, o que eu vou falar agora não é o assunto, mas está dentro do assunto. Satanás tem trabalhado em duas vertentes. Uma, cortar o pentecostalismo. Muita igreja agora é feio falar em outras línguas, em muitas igrejas agora é feio orar e chorar, em muitas igrejas é feio dizer aleluia em voz alta, profecia, revelação, tudo isso é feia meninice. Então note, estão cortando a força espiritual da igreja. E pessoas que se dizem teólogos profundos, ortodoxos, estão cortando o financiamento da igreja. E assim como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos está acontecendo em muitos lugares, e querem fazer isso no Brasil. Então, eu quero perguntar para o irmão, se na Europa as igrejas têm tanto dinheiro que não saberiam o que fazer com o dinheiro, se os crentes fossem dizimistas, então eu deveria crer que não existem mais povos alcançados. Os irmãos entenderam o argumento? Irmão, que tipo de igreja é essa que diz que entra tanto dinheiro, que não sabe o que fazer com tanto dinheiro, então fala para os irmãos que em vez de darem o dízimo, que ofertem ou contribuam com 5% ou 3%. Irmão,
Você pode ser contra o dízimo se você quiser, você pode até nem gostar de mim. Mas se uma igreja tem tanto dinheiro que não sabe o que fazer com o dinheiro, essa igreja está em pecado. Essa igreja já caiu da graça faz tempo. Eles nem precisariam fazer missões fora da Europa. É só olhar a própria Europa para saber que está falida em todos os sentidos, mas o pior sentido, espiritual. Se aquelas igrejas, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, têm tanto dinheiro que não saberiam o que fazer com o dinheiro, muito bem, contratem pastores. Financiem as missões lá dentro da Europa. Não precisa mandar para fora, porque eles estão precisando. Deem salários para os missionários. Contratem programas de televisão evangélica, escola bíblica evangélica. Ore pela igreja na Europa e financie a evangelização da Europa, já que está sobrando tanto dinheiro. E para fechar essa questão do reverendo Augustus, eu quero dizer uma coisa: a minha avó, mãe de meu pai, era presbiteriana, já está com o Senhor, e era dizimista fiel. Olha que questão forte, hein? O pastor está dizendo que se a igreja tem tanto dinheiro, está sobrando, então é pecado, e é pecado, porque não estão cumprindo o mandamento de Jesus. Agora, tem uma outra questão. Há quem diga assim: o dízimo é para deixar o pastor rico. O dízimo é para deixar o pastor rico. E nas redes sociais aparece aquele flyer onde está escrito assim: casa do pastor. Aí tem uma mansão que eu nunca vi de perto. E depois, casa do dizimista, um barraquinho. Olha, quem fala esse tipo de coisa é muito desonesto. Pelo seguinte: qual pastor rico você conhece? Qual pastor rico você conhece? Pensa comigo. Olha, recentemente, assim que eu lembro, eu estava pensando para vir aqui conversar com você. Eu conheço 2 pastores que vivem muito bem, mas os 2 não são pastores em tempo integral. Eu, por exemplo, eu só ganho o salário da igreja. Eu não recebo salário de nenhum outro lugar, não tenho nenhum financiamento. E antes que alguém faça algum comentário desse tipo, não estou ministrando isso aqui por causa do meu ministério. Irmãos, na igreja que eu sirvo, graças a Deus, por volta de 75% dos crentes são dizimistas. Então, quem conhece de realidade de igreja sabe que a nossa igreja tem um percentual muito alto de dizimistas. Tá bem? Então, não estou falando isso por causa de mim. Mas pense comigo, qual pastor rico que você conhece? Porque aí alguém fala: isso aí é para deixar o pastor rico. Bom, qual pastor rico que você conhece? Que você foi na casa dele e você viu aquela mansão que eles põem lá no Facebook? Eu nunca vi. Eu sou filho de pastor, sou irmão de pastor, sou tio de pastor, primo de pastor, sobrinho de pastor. Nunca conheci um pastor rico. Estou falando aqui de pastor que vive do evangelho. Não conheci. Então a pessoa fala algo que ela está sendo desonesta. Mais uma questão: quem põe aquela fotografia, casa do pastor, e tem uma mansão, depois casa do dizimista, um barraquinho, é gente que não sabe fazer conta. Gente que não sabe fazer conta, é gente muito precária de mente. Pelo seguinte, olha só: quanto que custa para comprar uma mansão daquela que eles colocam lá? Quanto que custa? A irmã Elza está dizendo que ela conhece um pastor que vive em mansão. Eu não sei, não posso desacreditar da irmã, porque não sei, Não sei o que ela acha também que é uma mansão.
né? Um dia um menino da igreja, eu estava dando carona para a família dele, ele falou assim, quando eu for quando eu for grande, ele disse, eu quero ser pastor. E alguém perguntou por quê? Ele disse, porque eu quero ser igual ao pastor, ter um carrão, morar numa casa bonita. Os anos passaram, eu acho que hoje ele não acha nem que o nosso carro é um carrão, nem que a nossa casa é tudo aquilo. Por quê? Às vezes é perspectiva. Às vezes é perspectiva. Depende da situação que a pessoa mora, ela pode achar que a condição do outro é uma condição de riqueza. Percebe? Às vezes não está relacionado com a realidade do pastor, mas com a realidade do indivíduo. Outra coisa, quanto que custa uma mansão? Eu nem sei, né? Quanto que custa uma mansão? Quanto que custa para manter uma mansão? E agora que vem a pergunta final. Quantos crentes de barraquinho teria que dizimar para sustentar o pastor de uma mansão? Pensa aí. Quanto que ganha uma pessoa que mora num barraquinho? Daqueles que eles põem lá nas redes sociais. Quantos moradores de barraquinho seriam necessários para financiar o pastor que mora numa mansão? Então notem que é uma fala desonesta. É uma fala desonesta. Ok? Bem, um outro argumento que frequentemente a gente ouve é o seguinte. Há quem diga assim, Jesus daria o dízimo para o pobre, Jesus não construiria templo. Olha que lindeza. Olha que coisa mais linda. A irmã Elza Lopes, ela está dizendo aqui embaixo, eu conheço o pastor rico, mora numa mansão, uma casa luxuosa, carro na garagem, no melhor bairro. Claro que eu não vou entrar aqui num debate pessoal com ninguém, mas eu queria pensar uma coisa. Esse crente, ou que nem, por exemplo, a minha irmã Elza, que diz que o pastor é milionário, a senhora é membro daquela igreja? Essa é uma pergunta que vale, não vale? Porque às vezes alguém ataca um pastor de uma igreja e fala, aquele pastor, ele é rico, e ele tem casa luxuosa e tem mansão. Eu quero fazer uma pergunta. Você que fala desse pastor, você é membro daquela igreja? Você é dizimista naquela igreja? Porque às vezes a pessoa nem é dizimista, nem é daquela igreja, e fala, e enche a boca para falar, mas a pessoa nem é daquela igreja, nunca deu um dízimo lá, nunca deu uma oferta. Então, na verdade, essa pessoa está tentando se meter na vida dos outros. Então, esse argumento, Jesus não construiria templos, ele daria o dinheiro para os pobres. Não parece uma coisa legal? Parece, né? Parece uma coisa boa. Olha o seguinte, em primeiro lugar, se acompanhando a live, ou uma hora você conviver com alguém assim, olha, aqui tem um irmão dizendo que ele é da congregação cristã e que na congregação eles não dão dízimo, a gente sabe disso, mas eles dão ofertas e coletas, e ele diz, talvez mais do que o valor do dízimo. É o valor que manda o coração. Tá certo. Irmãos, quem conhece a congregação cristã, a beleza dos templos, aonde você vai numa congregação cristã, o templo é maravilhoso. Então, é só você saber calcular, e você já sabe que, mesmo que eles não sejam dizimistas, nesse sentido que eu estou falando, eles ofertam generosamente, porque não é possível construir templos daquela magnitude, em tudo que é lugar, sem financiamento. Bom, então quando a pessoa diz assim, Jesus daria o dízimo para os pobres, isso parece uma beleza de se ouvir. A pergunta que eu faço, quem diz que Jesus daria o dízimo para os pobres? Essa pessoa dá
10% do que ganha para os pobres todo mês? Vamos pegar aqui um salário comum no Brasil, R$2.000. Então, se essa pessoa ganha R$2.000, eu deveria acreditar que essa pessoa todo mês separa R$200 e dá para os pobres? Ou ela está querendo fazer bondade com o dinheiro dos outros? É uma boa pergunta, não é? Porque às vezes ela fala, mas Jesus daria esse dinheiro para os pobres. Bom, eu pergunto, você que pensa assim, você dá o seu dízimo para os pobres, ou nem você é dizimista, e ainda quer dizer o que o dizimista tem que fazer com o dinheiro dele? Essa é uma questão. A outra é a seguinte, quando a gente olha em João capítulo 12, nós temos aquela história tão conhecida de uma mulher chamada Maria, que tomou um unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés do Senhor, diz que toda a casa se encheu daquele perfume. E então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha que lindeza, Então, às vezes, quem fala isso não percebe que está se associando com Judas. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Ou seja, você quer doar 10% do que você ganha mensalmente para os pobres, faça isso, você estará fazendo com certeza uma coisa boa, mas deixe aquele que quer ser dizimista fazer a sua oferta de gratidão com alegria, tem uma outra questão que diz que o dinheiro era dado em alimento, ou melhor, que o dízimo no Antigo Testamento era dado em alimento. Eu não vou ler porque o tempo está correndo. Você pode achar isso em Levítico 27, 2 Crônicas 31. Fala o gado, o trigo, a cevada, o cereal, tudo que a pessoa ganhasse, ela deveria dizimar. A questão, outra vez aqui, ela bate na desonestidade. Eu pergunto para o irmão que diz, mas o dízimo era em alimento. Pergunto para o irmão. O irmão recebe o seu salário em alimento ou o irmão recebe o seu salário em dinheiro? Pelo seguinte, quando eu era adolescente, papai era pastor de uma igreja agrícola. Então a pessoa plantava arroz e ela vinha na igreja e, vou usar aqui um número aleatório, ela dizia, olha, eu colhi 20 toneladas de arroz e aqui está 2 toneladas de arroz, que é o dízimo da igreja. E vinha com casca e tudo. Notou? O dízimo vinha encascado. Paz, irmão Xavier. Xavier, meu amigo, lá de Boston, nos Estados Unidos, muito prazer cumprimentá-lo, viu? Também Tiago Silva, graças a Deus pela sua participação. Bom, então, as pessoas, elas plantavam arroz, traziam arroz na casca ainda, feijão também. E aí o pastor e a equipe pastoral tinham que levar esse dízimo lá no moinho. E eu não lembro bem certo, mas vamos supor que você levou 2 toneladas, então 30% ficava para o moinho. Notou? Tanto a igreja recebia em cereal, quanto o moinho também recebia em cereal, ele não cobrava em dinheiro. Então, respondendo para quem pensa assim, se você é um agricultor e você recebe o seu salário em feijão, em batata, em arroz, e você quer dizimar assim, não tem problema nenhum, absolutamente. Só que note que nós não somos uma igreja agrícola. Aquela igreja que eu referi, onde papai era pastor, era uma igreja agrícola. Então lá tinha lugar para guardar isso. Hoje, se uma pessoa me der um porco, eu não sei onde colocar.
Um dia me doaram 4 galinhas. O que eu faço com 4 galinhas vivas? A gente não tem mais nem ambiente, porque nós somos uma igreja urbana, nós não somos uma igreja rural. Bem, nós estamos aqui agora acelerando, porque o nosso tempo está indo. Quando uma pessoa diz, o dízimo é do Antigo Testamento, eu falei antes da lei e agora eu quero falar do Antigo Testamento, tem que cuidar muito com esse tipo de declaração pelo seguinte: a pessoa usa esse argumento, parece que é referindo ao Antigo Testamento como algo sem valor. Mas como que você sabe que Jesus é o Cristo? Pense um pouquinho. Como que você consegue saber que Jesus é o Cristo? Sem o Antigo Testamento você não consegue. Percebeu? Para saber que Jesus é o Cristo, é preciso conhecer o Antigo Testamento. Meu amigo Davi Lima, paz do Senhor, querido. Tudo bem? Ele está comentando aqui sobre o arroz em casca, Porco, galinha, isso era muito comum. Outra coisa, como que a Bíblia ficou desse tamanho? Como que a Bíblia ficou desse tamanho? Como? Como que foi canonizado esses livros? Pelo Antigo Testamento. Por si só não é possível. Percebeu? Então dizer que o dízimo é do Antigo Testamento, de novo recai numa falta de conhecimento, como se o Antigo Testamento não fosse coisa boa. Há também um assunto bem rapidinho aqui, irmãos. Alguém diz assim: eu não sou dizimista porque o pastor roubou a igreja. Eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Eu estou falando agora para quem é dizimista, tá? Para quem não é, já falei no começo, ninguém não é obrigado a coisa alguma no reino de Deus, nem no serviço da igreja, Já estamos correndo aqui, nosso relógio. A pessoa diz, eu não sou dizimista porque o pastor roubou a igreja. Olha o que a Escritura diz. Presta bem atenção. Agora estou falando para quem é dizimista e crê que é uma palavra para a sua vida. Diz assim: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. Notou? Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em herança em Israel, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Irmão, nós precisamos ser honestos. Do ponto de vista legal, jurídico, um jurista ou um advogado, um juiz, ele pode entrar com um processo contra a igreja e pode condenar a igreja, pode condenar um pastor, porque aos seus olhos, no seu entendimento, roubou a igreja. Do ponto de vista bíblico, não. Porque do ponto de vista bíblico diz que o Senhor deu para o ministro todos os dízimos. Então, como que você pode roubar aquilo que é seu? Como que o pastor poderia roubar uma igreja se a Bíblia diz que o dízimo foi dado para o pastor? E diz assim ainda em Ezequiel 44:30, olha só: as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda a oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Notou? Preste bem atenção. Você pode não crer na Bíblia, você pode querer não ser dizimista, mas dar o dízimo e depois dizer que o pastor roubou a igreja é uma incongruência, porque 2 vezes, e você vai encontrar isso mais vezes, o dízimo é dado para o pastor. Em 2 Crônicas, nós não vamos ler, está no versículo 31:4, diz que o dízimo é para que o obreiro possa se dedicar ao ministério. Irmãos, o nosso tempo correu. Eu só quero fazer um comentário. Eu acho que a igreja mais dizimista que há no Brasil, eu acho, tá? Não conheço a realidade de outros ministérios, é a Assembleia de Deus no Brasil. E eu estive agora com a minha filha, ficamos vários dias no Piauí. Você está lá no meio do sertão, não tem nada, não tem escola, não tem nada, tem uma Assembleia de Deus lá. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do dizimista. Viu? Você que sabe que você não é obrigado a ser dizimista, mas você crê que dizimando
você está mostrando gratidão e está ajudando a financiar o ministério da igreja. E o teu coração está em paz, porque você faz com gratidão, faz com liberalidade. É graças a pessoas como você, que hoje, nesta noite, aqui em Londrina, haverão centenas de lugares de culto abertos e pastores e evangelistas pregando a palavra de Deus pela vida do dizimista. Gente, passou rápido. Eu quero só orar com vocês, tá bom? Vamos orar? Adoramos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome. Porque o teu povo, Senhor, é um povo abençoado, um povo liberto, um povo cuidado. E o Senhor tem usado o dizimista, que voluntariamente, com alegria, dizima na tua casa. E é pela mão do dizimista que o Senhor tem sustentado a casa do pastor, os programas de rádio, de televisão. É pela vida do dizimista que o Senhor está construindo templos, escolas bíblicas, faculdades teológicas. Ó Deus, nesta tarde, eu abençoo a vida do dizimista. E eu peço e oro para que o Senhor também abençoe o dizimista. A tua palavra contém, Senhor, promessas abundantes sobre o dizimista. E eu peço que o Senhor as atualize na vida de todo aquele que é fiel na tua casa. Que o Deus fiel abençoe o dizimista fiel. Eu oro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado pela gentil companhia. Quanta gente conosco hoje nesse assunto tão elétrico, né? Quando fala de dinheiro, mexe no bolso da gente. Às vezes o crente estressa, às vezes até quem não é crente estressa também. Mas Deus, Ele abençoe você, guarde e santifique. Eliel, o que eu vou dizer? Muito obrigado. Senhor te abençoe. Olha, se Deus permitir, estaremos juntos no domingo que vem, nessa mesma emissora, neste mesmo horário. Fiquem todos na paz maravilhosa de Jesus e até um próximo programa. Muito obrigado pela gentil companhia.